A temporada de apresentações da MotoGP segue voando. Depois de Pramac, VR46 e Aprilia, chegou a vez da Ducati exibir as armas com que ela vai disputar a temporada 2026. Assim como no ano passado, a equipe vai ser formada pelo Marc Marques, que vem para defender o título e quem sabe fazer história, né? Porque pode ser o 10º título mundial da carreira dele, o 8º na classe rainha, e pelo Pecco Bagnaia, que tá aí tentando botar a cabeça para fora da terra e reencontrar o Pecco de verdade, né? Aquele que foi bicampeão e vice no ano de 2024. Mas é um ano importante para a Ducati porque é o ano do centenário dela. Ela está completando 100 anos e isso está refletido no layout da moto, que mudou bastante em comparação com o ano passado, né? A Ducati tem essa tradição do vermelho, muda pouco e tudo mais, mas ela trouxe uma mudança considerável aí, porque agora é uma pintura fosca, é um vermelho fosco que eles estão chamando de rosto centenário. Eles explicaram ali que é uma pintura que faz referência à história da Ducati, que tem que liga ali a Ducati 60, que é uma moto de 1949, que foi a primeira Ducati feita, né? A primeira moto completa feita na linha de produção da Ducati, e também a Gran Sport Mariana, que é uma moto de 1955, que é a primeira Ducati de corrida feita por lá. Então, que eles repassam essa história, e aí tem também duas faixas brancas. Não era um segredo que teriam essas faixas brancas, porque a Ducati entregou isso antes do lançamento, né? Eles tinham colocado em rede social falando de White Stripes. Mas quando eles mencionaram isso, tinha um tom de volta, né, dessas listras, e aí tava todo mundo falando, as motos que tinham as faixas laterais, né? Quando o Valentino correu lá, por exemplo, tinha isso. Mas não é na lateral, ela tá em cima da moto, né? Ela tá no meio ali da moto, então ela passa por cima do tanque de combustível e tudo mais. Ficou diferente, ficou bonita, eu particularmente gostei. E aí no uniforme dos pilotos você também tem essa faixa, mas não tá centralizado, tá saindo dos ombros deles. Então fica um pouco diferente. Aí a gente teve mudança no número deles também, né, pra casar melhor com esse novo layout. O Pecco mudou o capacete também, que tem uma coisa mais branca para combinar ali com um esquema de cores novo. Mas 2026 é um ano diferente, vai ser um ano muito puxado para todas as montadoras, porque enquanto eles estão com essas motos, eles também estão trabalhando em um novo projeto, que é o projeto de 2027, que é quando a MotoGP vai abandonar as 1000 cilindradas para trazer as 850. Então tudo isso está sendo desenvolvido ao mesmo tempo. Então a Ducati destacou hoje o quanto vai ser difícil fazer tudo isso ao mesmo tempo. O Alex Espargaró falou no ano passado como a Honda vai trabalhar com isso, né? E ele falou que mais ou menos assim, o primeiro ano, a primeira metade do ano, ok, vamos trabalhar para 2026, mas passou das férias, a gente esquece. A gente vai empurrar com a barriga o que tem em 2026, porque o foco vai estar em 2027. Tem que trabalhar nessas motos, então não vai mais desenvolver aquilo que está na pista no momento, né? Acho que talvez, se a gente tiver um campeonato muito pegado entre dois construtores, aí a coisa fique um pouco diferente. Mas, se a gente tiver uma Ducati dominante, alguma coisa nesse cenário, aí não deve fugir disso mesmo, não. Na primeira metade da temporada a gente pode ver algum tipo de evolução, mas na segunda o foco todo vai estar em 2027, porque é um desafio mesmo, né, fazer esses projetos ao mesmo tempo. E o desenvolvimento conjunto tem uma consequência porque tem o congelamento de motor. O motor não pode ser desenvolvido. Aí o David Barana, que é o diretor técnico da Ducati, ele estava lá no lançamento, claro, e ele deu uma explicação do que mudou nessa moto, né? O que a GP26 traz de novo. E ele explicou que eles trabalharam em várias frentes, que uma das prioridades era melhorar a performance do chassi, porque eles queriam resolver o problema das vibrações que eles tiveram no ano passado. A gente viu ao longo de todo o ano passado que especialmente o Pecco foi muito vocal sobre isso, né? Ele apontou várias vezes que a moto trepidava demais, que tinha muita vibração. E a gente viu essas imagens, né? Alguns lances que mostravam o Pecco em reta, a moto trepidava tanto que parecia que ele estava em cima de um liquidificador, não de uma moto, do tanto que ele pulava. Mas o Barana destacou que ainda que ele tenha sido o piloto que mais falava sobre isso, ele não foi o único a reclamar. Que os outros pilotos todos da Ducati apontaram para esse problema. Então, que era uma coisa que eles queriam resolver e que eles trabalharam para tentar encontrar uma solução. E eles também quiseram melhorar a estabilidade da moto em circuito de alta velocidade, aí ele citou especificamente Phillip Island e Assen, que foi um problema que eles tiveram. Eles explicaram também que eles estão apresentando uma versão mais sofisticada do dispositivo
que rebaixa a suspensão. Isso é curioso, né? Porque esse dispositivo foi introduzido pela Ducati, é uma criação deles, que entrou em cena lá em 2018, mas ele está desaparecendo, né? Ele não vai mais ter no próximo ano, o próximo regulamento elimina esse dispositivo. Então, eles estão investindo dinheiro para uma temporada numa coisa que vai desaparecer, né? Teoricamente não tinha necessidade, tinha um funcionando, não precisava ir atrás de desenvolver, mas eles foram atrás para tentar ganhar também nisso, né? O Barana explicou que na MotoGP atual, ele não acha que alguém possa encontrar performance para colocar, para ficar muito à frente de alguém em uma coisa. Você tem que achar de pouquinho em pouquinho em várias coisas. Então foi isso que eles tentaram fazer. A Ducati tem claro que a ameaça aumentou, né? Os rivais estão crescendo, os rivais estão se aproximando. Então eles falaram sobre isso, sobre a prioridade para 2026 é aumentar a diferença que tem sido reduzida pouco a pouco. Eles querem afastar todo mundo de novo. A gente viu especialmente na segunda metade da temporada passada que a Aprilia se aproximou. A KTM, ela cresceu com a Costa, mas a situação da KTM é muito difícil de falar sobre a KTM, né? Porque os últimos relatos que a gente tem é que a questão das vendas de moto em si, né, não caminhou como eles esperavam, então vem aí mais corte de funcionários na fábrica, em Matshofen, né? Então a situação da KTM segue muito incerta. A gente não sabe o que vai ser do futuro da KTM e a gente não sabe nesse cenário o quanto isso vai impactar o projeto esportivo, né? Eles falavam no final do ano passado que eles estavam em busca de um parceiro que ajudasse a viabilizar financeiramente a operação e que eles esperavam fechar isso até dezembro, mas isso nunca foi anunciado. Eles vão apresentar o projeto na semana que vem, então talvez eles apresentem alguém, mas eles ainda não fizeram isso. Então, da KTM é sempre mais difícil a gente falar porque tem essa questão financeira. Mas ela foi competitiva na reta final da temporada com o Pedro Acosta. A Honda deu um salto enorme de performance. Tanto que ela perdeu, né, a parte das concessões dela, porque ela saiu do grupo D, que é aquele grupo onde você tem mais benefícios, e foi pro C, que era onde já estavam a Aprilia e KTM. E tem a Yamaha, que acho que é a mais incerta de todas, porque está trazendo um projeto novo. Então, é muito difícil dizer onde está a Yamaha, né? Acho que a gente primeiro precisa ver como é que vai ser essa pré-temporada, porque os pilotos deram algumas indicações lá no teste de Valência e agora na Malásia, que a gente vai ter um pouco mais de ideia de como foi que os engenheiros conseguiram trabalhar com isso, o que foi que eles conseguiram colocar nesse M1. Mas o fato é que a Ducati está sentindo essa aproximação e está tentando ver uma maneira de conter isso. Vai ser um trabalho que tem que estar muito mais focado em 2027, porque agora, né, esse regulamento está acabando, então pode ser que as coisas mudem depois. Mas, de qualquer forma, eles estão atentos e estão preocupados. Uma outra coisa que não podia deixar de ser assunto, né, nesse lançamento de 2026 foi a situação contratual dos pilotos, porque tanto o Marques quanto o Pecco têm contrato vencendo em 2026, como a maioria do grid, né? Basicamente todos os pilotos, com exceção do Diogo Moreira, do Johan Zarco e do Toprak Razgatlioglu, têm contrato vencendo agora em 2026. O contrato do Fermin Aldeguer vence também em 2026, mas o contrato dele era um contrato de 2 anos com a opção de ser renovado por mais 2. Então, a situação dele ali é um pouquinho diferente, mas o contrato dele também tá vencendo. O resto todo, tá todo mundo nessa. Todo mundo vai ter que negociar um contrato novo pro próximo ano. A Ducati deixou claro que a prioridade deles é renovar o contrato do Marc Marques, porque é o que a companhia faz. Você primeiro renova o campeão. Eles explicaram que foi a mesma coisa que eles fizeram com o Pecco anos atrás, que eles nem esperaram o contrato vencer antes de você entrar numa renovação, porque está todo mundo feliz, se você tem um campeão mundial, você prioriza ele e aí depois você vê o resto. Perguntaram para o Cláudio Domenicali se isso significava que o Pecco estava sob avaliação. E aí ele falou que ele não tem como dizer que o Pecco está sob avaliação, porque o Pecco já mostrou o que tinha que provar, ele já mostrou que ele é talentoso, já mostrou que tem habilidade, então não tem por que estar sob a avaliação. Que ele teve uma temporada difícil, que eles reconhecem isso, que ele reconhece isso, mas que a questão é simplesmente de organização da equipe. Primeiro você renova o campeão mundial e depois você renova o outro piloto. Então, né, tem muitos rumores falando sobre Pedro Acosta, tem gente que diz que o Pedro Acosta já foi contratado pela Ducati para o próximo ano e tudo mais, mas por enquanto a Ducati segue trabalhando nessa linha. Vamos primeiro focar no contrato do Marc Marques e depois a gente vê o resto. O Marques em si disse que está próximo dessa renovação, que né, de 9 e de 10, que ele está feliz ali, que ele não tem motivo para não renovar esse contrato, então as coisas estão caminhando
para seguir ali tudo dentro da expectativa, né? Dentro do esperado, para manter a equipe como ela é. No mais, o Cláudio Domenicali também falou uma coisa interessante. Perguntaram para ele, a imprensa europeia, acho que a gente pode dizer assim, eles têm muito essa questão de perguntar se, você assinaria uma repetição da temporada 2025? E o Domenicali falou que não, porque a temporada 2025 foi muito boa de um lado da garagem, e eles não estão lá para fazer bem de um lado, eles estão lá para fazer bem dos dois. E que então, como o lado do Peco não foi bom, ele não quer repetir isso, que eles estão ali para resolver dos dois lados, que eles querem que a coisa funcione bem para os dois pilotos. O Peco destacou que estava animado, que ele estava confiante, porque ele tinha sentido melhora na moto no teste de Valência, que a Ducati trabalhou para resolver algumas das dificuldades. Perguntaram para ele, né, o que ele, né, nesse período de férias, o que ele trabalhou para entender e tal. E ele falou que foi uma questão de assimilar que talvez tenha que reconhecer que às vezes assim, às vezes não dá e aceita o que vier. Ele explicou que no começo do ano ele tinha ficado muito incomodado de conquistar um terceiro ou quarto na Argentina, mas que no final do ano ele pagaria para repetir esse resultado. Então que às vezes é uma questão de você entender que aceita o que vier, porque às vezes não dá para melhorar. E ele falou que trabalhou muito durante as férias com o Valentino Rossi, com o Carlo Casabianca, que é o preparador físico dele, que trabalhou durante muito tempo com o Rossi, e que eles fizeram ele entender que às vezes ele é muito crítico com ele mesmo, e que ele precisa entender que às vezes você tem que encarar as coisas de uma outra forma para conseguir os resultados, né? Ele apontou que ele tem dentro do box uma referência muito forte, que é o Mark Marques, que vai tentar roubar alguns segredos dele, né? Acho que é uma maneira de dizer, mas todo mundo tem destacado a boa relação entre eles, né? Que eles não se detestam, que a coisa flui bem entre eles. E aí também perguntaram pro Mark sobre a parceria entre eles. E sobre quem seria o companheiro de equipe dele em 2027. O Mark disse que não vai se meter nisso, que ao contrário do que as pessoas ficam dizendo por aí, que isso não é da conta dele, que ele pensa do lado dele, no projeto dele, e o que vai acontecer do outro lado não diz respeito a ele, que o Peco é o companheiro dele hoje, que é um cara que ele respeita, então que ele não vai ficar fazendo, especulando quem vai estar do outro lado na próxima temporada. Mas acho que no geral desse dia de apresentação da Ducati, é isso, né? Eles trabalharam nos detalhes ali para tentar resolver problemas que eles tiveram no ano passado. É claro que quando a gente olha para a temporada que a Ducati fez, se a gente pensar no resultado, se a gente pensar no Mark Marques, fica difícil imaginar que a Ducati teve problemas, né? Mas quando a gente olha pro conjunto, no ano passado eram 3 GP25, porque eram as 3 motos do ano: Mark, Peco e Di Giannantonio. O Mark é o Mark. O Mark, se você der pra ele uma motinha de brinquedo, é capaz que ele consiga extrair um resultado. Se ele pegar qualquer uma dessas miniaturas que tem aqui, é capaz que ele consiga fazer alguma coisa de útil. Porque é isso que ele faz, é isso que ele fez a carreira dele inteira, né? Ele pega uma coisa e ele consegue dar lá o jeito dele, ele se vira com o que ele tem na mão. Não é assim pra todo mundo. Então, o Peco a gente teve fim de semana em que ele tava muito bem, e tiveram outros fins de semana em que ele tava um pavor. E a própria Ducati não conseguiu entender isso, mas o próprio Di Giannantonio também teve uma temporada muito irregular. Então, era uma questão de entender o que tinha de errado na moto, o que tinha de difícil no comportamento daquela moto. E eles estão explicando que eles trabalharam para isso. Os testes vêm aí, a gente precisa entender ainda o que vai acontecer. O Mark também falou da parte física dele, né? Porque ele explicou que o inverno foi mais difícil do que ele esperava, que teve algumas complicações aí no processo de recuperação. Ele disse que a força tá lá, mas que ainda falta um pouco de resistência para ele, que ele não sabe ao certo como é que ele vai estar na primeira corrida do ano, se ele já vai estar a 100%. Então ele ainda tá nessa fase final de recuperação, né? Ele já voltou a rodar em asfalto, ele vinha treinando em off-road, inclusive com o Alex, com o Diogo, mas em pista é mais recente, mas mesmo assim ele ainda não tá plenamente recuperado. É um fator que vai talvez complicar um pouquinho a pré-temporada, mas como eles entendem que não tem nada de muito grande para testar, né, nessa fase de pré-temporada, pode ser que isso ajude, porque não tem uma transformação muito grande na moto. É mais pequenos detalhes, justamente por essa questão de ser o último ano de um regulamento e não ter necessidade de você botar um caminhão de dinheiro para desenvolver uma coisa que não vai te servir para nada no ano que vem. Então, as equipes tiveram que ser mais contidas nesse sentido. Mas no campo da Ducati é isso, tem uma grande transformação no campo do layout, eles trabalharam em vários detalhes. Uma coisa legal que eles explicaram, e a Aprilia já tinha falado sobre isso também, o motor tá congelado, mas tem algumas coisas que você pode fazer que
você não mexe no que tá dentro, né? O motor é uma caixinha lacrada, você não mexe dentro dessa caixinha, mas você mexe em coisas ao redor que afetam a performance desse motor. Então, eles mexeram em escapamento, em entrada de ar e tudo mais, para melhorar a performance ali, né? Eles explicaram que o jeito mais seguro de você ultrapassar e mais eficiente é na base da velocidade. Então, que eles queriam melhorar isso, que era para ter uma segurança a mais ali, uma garantia a mais. Tem outra coisa legal que eles fizeram também, eles fizeram uma parceria com a Lenovo num negócio ali de inteligência artificial, que é meio que um esquema ChatGPT, assim, que é para colocar todo o conhecimento da Ducati, obviamente não vai ser uma coisa pública, à disposição dos engenheiros. Então, assim, pintou uma dúvida ali na hora da corrida, né, no fim de semana, né, não na hora da corrida, no fim de semana quando eles estão trabalhando, putz, quero achar uma referência, quero um gráfico, quero uma foto, quero uma coisa assim, vai lá, pergunta nessa inteligência artificial e eles conseguem trazer do banco de dados da Ducati para ajudar na referência, para ajudar a acelerar o trabalho. Então, é uma inovação aí deles também que pareceu interessante. É aquilo que a Ducati sempre faz, né? Botando inovação na pista para conseguir resultado. Mas é isso, a moto tem uma referência do centenário e a Ducati tá aí para tentar defender a hegemonia dela, né? Para tentar afastar a concorrência, especialmente nesse ano de aniversário. Certamente não é um ano onde eles querem engolir uma derrota. Acho até que não vão engolir uma derrota, né? Porque por mais que as outras tenham conseguido crescer, a Ducati ainda é a Ducati, e acho que a medida do crescimento da Aprilia no final da temporada passada foi muito afetada pela ausência do Marc Marquez. Então, talvez a gente não tenha essa medida tão fiel assim, para poder dizer assim, ah, olha, a Aprilia realmente cresceu. Ela cresceu, mas o quanto ela cresceu, eu acho que fica um pouco afetado pela ausência do Marc Marquez. De qualquer forma, ela tá de olho, tá tentando minimizar o crescimento das outras, trazendo evolução para ela também. Me conta aí, vocês acham que a comemoração do centenário tá ameaçada ou vem outra tríplice coroa por aí? Eu acho que vem outra tríplice. Até mais.